Cada um de nós tem uma missão a cumprir. A missão do programa Menorá na TV é esclarecer o público sobre tudo o que acontece no Brasil e que nós tenhamos condição de nos aproximar e colocar em pratos limpos. Hoje, nós estamos recebendo aqui em Menorá na TV o pré-candidato à presidência da República do nosso Brasil, Jair Bolsonaro. Há poucos dias atrás, e esse programa está sendo gravado, Jair Bolsonaro teve um dissabor. Ele havia marcado, por convite do Clube Hebraica de São Paulo, uma palestra dele naquela localidade e foi desconvidado, o que nós não aceitamos em hipótese alguma. É um prazer, uma alegria e uma honra muito grande receber o Jair Bolsonaro aqui em Menorá na TV, lembrando também que conheci Jair Bolsonaro quando fui vereador junto com ele há quase 30 anos passados, quando ele era um jovem vereador calado. Hoje ele discursa e fala para 3, 4, 5 mil pessoas e vai nos dar a honra de bater esse papo aqui conosco e esclarecer as acusações que fazem a ele e também colocar claras as posições que ele defende em relação ao nosso país. Jair, é um prazer, uma alegria enorme mais uma vez receber você aqui em Menorá na TV. Seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Você falou há pouco, cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. Eu considero o que está acontecendo comigo uma missão, longe de uma obsessão. Que você pode imaginar, com os teus cabelos brancos, aí, o tamanho do problema que um presidente da República, que tem um coração verde e amarelo, terá pela frente para tirar este elefante da areia movediça que é o Brasil. Mas eu acho que é mais fácil você tirar o elefante da areia movediça do que um Titanic. E alguém tem que buscar o ponto de inflexão para esses problemas. E no momento, eu não sei explicar como, está caindo no meu colo esta missão. Se essa for a direção de Deus, estamos prontos para ir até o final. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Eu vou te fazer colocações duras e eu quero a tua resposta, porque essa resposta vem do teu coração. Eu te conheço um pouco e sei que você é muitas vezes impulsivo, mas você fala a verdade. Então você vai para mim falar a verdade e também para os nossos telespectadores. Você é nazista? Olha, me acusam de tudo. Fascista, xenófobo, misógino, racista, e torturador. Uma das últimas agora é nazista. E quem me acusa é exatamente o pessoal de esquerda. Você pode ver qual o partido do Hitler? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Agora, o que se tem contra mim para me acusar de nazista? Uma declaração minha contra Israel, uma posição, um gesto, não tem nada. Eles saem, essas acusações, do nada e querem, logicamente, me fazer aqui antipático a setores da sociedade. Dizem que você recebe o apoio de neonazistas brasileiros. Como é que você explica esse tipo de acusação? Não tem que explicar, porque, como estão me acusando agora, de ter participado ativamente do movimento grevista no Espírito Santo. A gente não tem que explicar. Eles é que tem que dizer da onde é que vem isso daí. E não eu começar a explicar o que eu não fiz. Quando me chamam de misógino, por exemplo. Misógino é contra as mulheres. Tá, okay? De onde é que vem isso daí? Dizem que você acha que bater em mulher é bonito, é isso que dizem. Falam absurdos a meu respeito. Você tá na tua frente aqui, Ronaldo, o maior bandido do mundo. Essa é a conclusão que você chega se você começar a ver as acusações que fazem contra mim. Agora, por que isso? Porque eu estou incomodando. Nesse mar de corrupção em Brasília, eu estou fora dele. Isso não é virtude, é obrigação. É como fui citado no Mensalão pelo Joaquim Barbosa, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Isso causa desconforto por lá de lá. O fato de eu ser capitão, Ronaldo, eu assumi em 91 meu mandato de deputado federal em Brasília, com quase uma centena de parlamentares anistiados. Eu como capitão do Exército por lá de cá e aquela grande quadrilha por lá de lá. O que poderia acontecer comigo? Boicote de tudo quanto é natureza contra projetos meus. E calúnias. Não começou de agora, não. Lógico, se avoluma agora, porque nas pesquisas espontâneas eu estou em segundo lugar, tranquilo. E na pesquisa, naquela estimulada, né, que aparece o nome para o eleitor ver quem ele votaria, eu estou empatado tecnicamente com
Com Aécio Neves, com Marina, outros candidatos que estão ali. Esse ódio vem deles para comigo. Você pode ver, eles não aceitam debater comigo ao vivo. Eu estou aberto a qualquer programa ao vivo aí que queiram, na Globo News, no Roda Viva, onde quer que seja. Por que não me convidam? Tenho certeza que eles vão explodir em audiência. Mas não me convidam exatamente porque não tem como sustentar essas falsas acusações, essas calúnias que dirigem a minha pessoa. Muito bem, dizem que você também prefere ter um filho morto do que um filho gay. Eu duvido que isso seja possível. Qual é a sua opinião sobre o mundo gay? Eu queria que você esclarecesse isso. Ronaldo, olha só, descobriram, entre aspas, que eu sou homofóbico a partir de 2010. Por que não descobriram antes? Por que 2010? Eu descobri na Câmara já um projeto do governo, né, de distribuir um material homoafetivo para criancinhas de 6 anos de idade. E eu tenho comigo livros, cartazes e filmetes nas escolas de meninas se beijando para que criancinhas de 6 anos aprendessem a respeitar o homossexual. Não é por aí. Criança de 6 anos de idade, você não pode ensinar sexo, nem hétero. Tá? E também, o homo também não. E qual é a tua opinião sobre o homossexualismo? Não tem nada a ver com ele, né? Eles falam homossexualidade. Se fala homossexualismo, diz que é doença, não é doença. Eu não tenho nada a ver a vida particular de qualquer pessoa entre 4 paredes com o seu par, ou com o seu parceiro, ou com a sua companheira, seu companheiro. Não tenho nada a ver com isso, não me interessa isso. O que eu preservo e faço tudo e vou continuar preservando é que esse tipo de material não seja distribuído para as escolas de ensino fundamental, ou seja, para criancinha de 6 anos de idade, não tenho esse tipo de informação. Por quê? Não interessa se é homo ou se é hétero. Se você começar a passar cena de sexo para criancinha de 6 anos de idade, você estará escancarando as portas para a pedofilia. Essa que é a grande verdade. E você, obviamente, tem um pensamento sobre o pedófilo. Como você vê a pedofilia no seio de um grupo religioso, por exemplo? Você acha que isso deve vir a público e as pessoas devem pagar pelo crime que estão cometendo? A menor dúvida. Agora olha só, Ronaldo. Estava hospedado na Secretaria Nacional de Direitos Humanos um site chamado Humaniza Redes. E nesse site falava sobre pedofilia. É bem claro ali o que estava explicado, que pedofilia é um tabu, é um mito. Ou seja, se nós aqui, quem está nos ouvindo, né, segundo aquele site do governo do PT, dobrar a esquina da tua casa e encontrar um marmanjo fazendo sexo com uma menina ou menino de 3, 4 anos de idade. Você chama a polícia, mas não tem que ir para a delegacia, ele tem que ir para um hospital. Porque caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele deve ser internado e não punido. É o fim da picada. Mas no Código Penal, pedofilia é crime. Crime, não há dúvida. Eu tenho um projeto lá para você agravar a pena de pedofilia. Não dá para aceitar isso daí. Eu até debati muito, discuti até pena de morte no passado, que eu fui convidado pela OAB de Santa Catarina para discutir esse assunto. O médico russo, naturalizado brasileiro, o tal de Shipenovic, ele jogou no lixo algumas fitas de cassete, aquela que antigamente que a gente reaproveitava. Um elemento da limpeza levou para casa e assistiu. E viu que esse médico, ele pegava meninos de 10, 11, 12 anos, dopava e abusava sexualmente. E foi um escândalo. E deu o que eu falei, né? Como é que um pai pode sentir-se confortado, né, ao ver um caso desse, a não ser, naquele momento, lá na OAB de Santa Catarina, eu defendi a pena de morte para esse cara. Eu, como pai, não vou ter paz nunca enquanto não ver esse cara eliminado. Eu sei que não tem pena de morte no Brasil, mas aquele argumento eu usei lá naquele debate para justificar toda a minha aversão à pedofilia. Mas eu não entendi uma coisa, você não pode ser a favor da pena de morte no Brasil? Não, no Brasil, Ronaldo. Então eu tenho que me mudar de país, porque eu sou... Cidadão de bem vale a pena de morte. Você sai na rua aí... Sai na rua e leva tiro aí à vontade, e com bandido não acontece nada. Até você pode ver, o Supremo decidiu há poucas semanas que um preso, né, condenado por latrocínio, ele pegou um cidadão de bem, roubou seus pertences e assassinou, porque ele estava dormindo, mal acomodado, com a cabeça ao lado de uma privada, ele deveria ser indenizado. Olha que ponto chega os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque foi 9-1 para cá, se eu não me engano. Então a pena de morte existe para eles, mas na nossa Constituição está no capítulo de cláusulas pétreas. Não haverá no Brasil pena de morte, caráter perpétuo, ou até mesmo, acredite, trabalho forçado. Tá certo, mas você pode ter a opinião que você quiser, porque na cabeça de cada um de nós cabe o que a gente pensa.
Você pode não defender a pena de morte, ou pode imaginar que no teu caso você ia preferir eliminar o cidadão, mas essa aqui é a questão menor. Uma questão que é incômoda para muita gente é a seguinte: o Brasil é um país que não tem religião constitucional. E dizem que você afirma que o Brasil é um país católico ou um país cristão. Qual é a tua opinião a respeito disso? Olha, na minha última ida agora aqui, eu posei no aeroporto de Campina Grande. E sempre, tem mais de 1.000 pessoas me esperando, que te avisa que vai estar lá, tudo voluntário, né? Metade é garotada, 16, 17, 18 anos de idade. E eu peguei o microfone ali, que me deram o microfone, um pequeno carro de som, e falei, olha, comigo não tem essa história de Estado laico, não. O Brasil é um país cristão. E ponto final. Respeitando quem adora qualquer coisa, outra, ou quem não tem religião. Mas nós somos a maioria. E a síntese da democracia, Ronaldo, é a maioria. Quando você foi vereador, o projeto transformava-se em lei como? Pela maioria e não pela minoria. Agora, essa história de Estado laico, o objetivo é tirar a cultura judaico-cristã das escolas. E daí o campo fica aberto para professores, alguns ou muitos doutrinadores, meter o que quiser na cabecinha. Agora, quando você defende a ideia de que o Brasil é um país cristão, independente do que está escrito na Constituição, como é que você enxerga e que direitos você, na sua cabeça, oferece às minorias religiosas, como os judeus, os muçulmanos, os umbandistas e por aí afora? É liberdade, sem problema nenhum. Mas isso você tem que categorizar e afirmar se é o que você pensa. O que nós não podemos é na escola, simplesmente, mais ainda, nos livros agora, você fala lá em cultura afro. Tudo bem, vamos estudar a cultura afro, nós temos aqui um percentual enorme de afrodescendentes no Brasil, mas o que eles querem é o Deus afro de cada região deles incutir na cabeça da garotada. Você vê isso em livros escolares. Então, no meu tempo de garoto, no teu também, com toda certeza, né, tinha ali a parte da religião. Se os pais concordassem, você tinha ali aulas disso na escola. Hoje não tem. Tudo bem, vamos até concordar com isso, mas não pode incutir outro tipo de religião. Eu acho que não tem que ter religião nenhuma na escola. Outro tipo de religião. Então, religião nenhuma na escola. A religião é dentro da casa da pessoa. Isso é da tradição, da cultura de cada família. Claro. Eu quero que a minha filha... Você dá a tua educação para ela. E por exemplo, a minha esposa é evangélica e não temos problema nenhum de conversa em casa tocante à religião. Você é católico, a tua mulher é evangélica, é isso? Ela vai no culto lá do e você vai no dela, teu. Eu de vez em quando... E eu quero poder ir na sinagoga quando eu tiver afim. Sem problema nenhum. É isso. Sem problema nenhum. Bolsonaro, o que me comove e me preocupa é o coração das pessoas sempre. E eu acredito que você, como qualquer um de nós, quando é ofendido, agredido, ou quando mentem a teu respeito, você deve ter o teu coração chorando. E eu pergunto, o que é que tem te incomodado nessa tua caminhada em direção à necessidade e à vontade popular? O problema, Ronaldo, é o seguinte, quando você começa a aparecer, como nós chegamos praticamente nos 2 dígitos de intenção de votos, o pessoal que está no poder, que está ali no terreno, né, eles ficam preocupados e tentam te atingir. Mas me atingir como? Só pode ser com calúnia, porque eu não dou oportunidade para eles, ter uma vida familiar tranquila, ter a consciência tranquila. Eu nunca vendi meu voto nos meus quase 30 anos de vida pública, e as calúnias pesam. Essa última agora de nazismo aqui, pesa, é chato, é duro isso aí, porque tem gente que acredita. A questão do racismo também, fiquei 3 anos respondendo por racismo no Supremo Tribunal Federal, naquele caso, a Preta Gil, onde simplesmente, né, a pergunta foi feita para mim numa laptop, e eu respondi a Preta Gil. Né? A pergunta era, como você se comportaria se seu filho namorasse com gay? E eu respondi. E daí botaram a pergunta se meu filho relacionasse com negra. E, logicamente, muita gente acreditou naquilo. E eu sofri muito, que eu tenho amigos negros por aí. O meu próprio sogro é Paulo Negão. Ele é uma mistura de português, de branco com negro. Pô. E ele é casado com uma branca. E eu sou casado com a filha dele. Eu até costumo dizer, né? A minha filha vai ser cotista. Não é justo isso, pelo meu poder aquisitivo. Mas vai ser, que a lei de cotas fala apenas da questão da descendência. Então essas calúnias doem e pesam. Como, por exemplo, há pouco tempo disseram que eu defendo que mulher ganha menos do que homem. Pô, pelo amor de Deus, me aponte o áudio sobre isso aí, não aparece. Os caras botam uma mentira no jornalé qualquer no fim do mundo e repercutem. Então fala o que você pensa sobre salário de mulher e de homem objetivamente. Quem decide o salário é o mercado. Você não pode ter uma lei para a tua empresa que produz ali algo qualquer particular definir salário lá dentro.
E a competência das pessoas é que fazem pagar mais ou bem para A, B ou C. Não interessa a cor da pele, o sexo, seja lá o que for. No serviço público, está certo. Se você for, por exemplo, hoje em dia, for sargento do Exército, por exemplo, e a tua irmã também for, é o mesmo salário, não tem problema. Na iniciativa privada é diferente. Se o PT ficou 13 anos lá, por que não resolveu esse problema? Isso que mais me acusam de defender a disparidade. E quem diz isso não sou eu. Quando dei uma entrevista para o jornal Zero Hora, eu estudei, pesquisei por que a mulher ganha menos do que o homem. E segundo a classe empregadora, tendo em vista aos direitos trabalhistas, um a mais em sendo a licença maternidade. É o que eu falei para o jornal, na opinião do empregador. E eles botaram na minha conta como se fosse a minha opinião. Da maldade, da covardia. E eu agora, em todo lugar que eu vou, como aqui no teu programa, a gente explica essa situação. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Já já voltamos, ele vai nos explicar qual é a ideia partidária que ele tem. Já já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e eu te pergunto, meu amigo, por que você passou 2 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, praticamente ao lado de vários vereadores, um deles era o seu admirador aqui, sem abrir a boca? É o início, né? Eu, capitão do Exército, da ativa, é um mundo completamente diferente, o militar do político. Lá nós estamos para cumprir ordem e dar ordem. E não tem muito diálogo, você não pode discutir muita coisa com subordinado, né? E eu já fui subordinado em muita oportunidade. E na Câmara, então, eu tinha que aprender muita coisa, uma outra vida, e aprendi muito com a confecção da lei orgânica. Você lembra até que tinha confusões lá? Claro, a gente saía de 4 horas da manhã de lá de dentro, trabalhava de madrugada. Aprendi muito ali, na metade do mandato, vim candidato pelo Partido Democrata Cristão e obtive 67 mil votos, sem televisão, sem fundo partidário, sem nada. E minha vida, então, começou a mudar depois que estivemos juntos ali na Câmara Municipal em 89 e 90. A que você atribui essa votação, tanto na primeira oportunidade como candidato a vereador e logo posteriormente quase que 5 vezes maior como candidato a deputado federal, que você alcançou naquela oportunidade, que eu também disputei e não fui feliz? O meu voto, em grande parte, veio do público militar, não só para vereador, bem como na minha primeira... O que você defendia, objetivamente? Olha, mesmo como vereador, nós tínhamos mais espaço para falar sobre política. Por exemplo, eu tinha espaço na sessão de carta do leitor dos jornais. Me abriu a oportunidade. Hoje em dia, não há para ninguém ali. O jornal, hoje em dia, os jornais, em grande parte, são politizados. É aquele grupo político que define a linha daquele jornal. Então, eu tinha uma imprensa muito mais livre do que é hoje. O pessoal fala em censura lá de trás. Hoje a censura existe em cima de interesses políticos, os grandes partidos que dominam a imprensa através da propaganda oficial, quer seja do governo federal, estaduais e municipais. Então, nosso crescimento foi em função disso. Mas também, Ronaldo, em cima de uma coerência. Logicamente, nós devemos nos aperfeiçoar, melhorar, evoluir. Mas a alma daquilo que você defende, você não pode mudar como troca de camisa. É uma coisa que, lamentavelmente, muitos colegas nossos fazem. Mudou o governo, ele vai para lá, começa a apoiar aquele governo. Não interessa a cor da camisa daquele governo, se é verde, amarela ou vermelha. Então essa coerência, logicamente, me deu credibilidade. E quem vota em mim, dificilmente deixa de ser meu eleitor. Você é torturador? Você defende tortura? Por que você elogiou o cidadão Ustra naquele momento em que a Dilma Rousseff estava sendo defenestrada do Brasil? Antes de mim, um deputado aqui do Rio defendeu o Marighella. Okay? Outro defendeu o Che Guevara. Agora você pode ver, o que fizeram na cabeça da nossa população ao longo de décadas é mostrar que esse pessoal era herói e nós éramos bandidos. Por exemplo, o coronel Brilhante Ustra, ele teve no DOI-CODE entre 70 e 74 em São Paulo. Nesse período, nós acabamos com a guerrilha do Araguaia. Se nós tivéssemos feito como a Colômbia, tratado com humanidade guerrilheiros, tá? Hoje no coração do Brasil nós teríamos uma FARC. E nós, das Forças Armadas, junto com outras instituições, fizemos o que tinha que ser feito lá no coração do Brasil. Esse pessoal que foi defenestrado do governo em 64, não no dia 31 de março, mas a partir do dia 2 de abril, que quem caçou João Goulart foi o Congresso Nacional, de forma democrática, votou a vacância do cargo dele.
No dia 11 de abril, foi eleito o Castelo Branco pelo Congresso Nacional, inclusive o Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco. E ele assumiu dia 15, pegando o governo de Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara. Tudo à luz da Constituição de 46. E a esquerda começou a dizer que aquilo era um golpe. Que golpe é esse? Agora, então foi golpe também Collor e Dilma. Tá ok? Não existiu isso daí no nosso Brasil. E a questão de tortura, para se vitimizar, esse pessoal voltou para cá, entregando-se de corpo e alma à luta armada. Tá ok? O primeiro grande atentado foi no aeroporto de Guarapes, em meados de 66, lá em Recife, onde morreu um almirante, um jornalista, e ninguém fala. Ninguém fala desse jornalista, ok? E mais 10 feridos. Então, eles vieram para cá lutando, impondo o terror e se vitimizando. E eu defendi sempre a verdade do que foi o período, nem defendendo A, B ou C, e muito menos defendendo o torturador. Agora, o coronel Brilhante Ustra, entupiram ele de processo da justiça. Não tem nenhuma sentença transitada em julgado, ou melhor, nenhuma sentença passou de segunda instância acusando de torturador. Ele fez o que tinha que ser feito. E afinal de contas, Ronaldo, é igual você vai ver um jogo de futebol. Tem dois times. Você está com um ou está com o outro. No time do Brilhante Ustra, que estava ele aqui, estava as Forças Armadas, estava as forças, tudo pro lado de cá. Pro outro lado estava Marighella, Genuíno, José Dirceu, Frank Martins, Aloysio Nunes Ferreira, que era motorista de Marighella. E eu peço ao pessoal que está nos assistindo que veja na internet, né, leia o Mini Manual de Guerrilha de Carlos Marighella. O que ele pregava? Ele pregava o terror como uma arma democrática de chegar ao poder. Você viu o absurdo que eu falei aqui, Ronaldo? Eu vi. A guerrilha, a tortura, o terror como uma arma democrática para se chegar ao poder. Você pode ver. Você acredita em comissão da verdade do PT? O petista, quando é flagrado em alguma coisa, ou não sabia ou é mentira. A verdade deles é a mentira. E eles tentaram mudar a história com a Comissão Nacional da Verdade. Agora, me rotular de torturador é outra, ou defender torturador é outra mentira por parte deles. Agora, nós tratávamos naquele período os presos que se intitularam políticos, mas na verdade treinavam em Cuba. Faziam o que em Cuba? Aula de quê? Direitos humanos? De corte e costura? De boas maneiras? Ou de guerra irregular? De guerrilha? De técnica de tortura? Como Fidel Castro fez quando desceu de Serra Maestra em 59, prometendo democracia. Olha que aquele povo vive até hoje, aquele pobre povo cubano, que eu tenho pena deles. E quando alguns falam também em direitos humanos, né? Você que tem uma médica, vamos supor que seja médica, cubana perto de você. Pergunte para ela se ela tem filhos. Tem. Onde estão? Estão em Cuba. Porque se os filhos vierem para cá, Ronaldo, eles não pedem asilo no Brasil, porque aqui eles não vão dar. Eles fogem de preferência para Miami. Vão pedir asilo num país onde é respeitado realmente os direitos humanos. Em Cuba, não. Então é esse quadro que nós temos pintado no Brasil contra as Forças Armadas, contra o Jair Bolsonaro, que rotula, além de nazista, como torturador, defensor do torturador. Ninguém defende o torturador. Bolsonaro, é bom você esclarecer muito tranquilamente o que é que você pensa de imigração. O que é que você acha que deve ser o projeto imigratório, ou seja, Brasil aceitando imigrantes? Ronaldo, eu começo pelo final. A Câmara aprovou um projeto do Senado, como teve pequenas emendas, voltou para o Senado novamente. Quem está patrocinando esse projeto é o senhor Aloysio Nunes Ferreira, que agora é ministro das Relações Exteriores. Ali, no projeto... Esse que era o motorista de Marighella, que você falou? Sim, motorista de Marighella. Nesse projeto ali está caracterizado o Brasil, país sem fronteiras. Eu só consigo admitir um projeto desse, né, caso aquele que eu defenda arranque as portas e janelas da sua casa. O Brasil sem fronteira, lá sem portas e janelas. Nesse projeto... Mas como é que os colegas dele veem esse projeto de lei? Olha, você tem que saber, Ronaldo, me desculpa aqui. Por favor. Como funciona o parlamento. Aquele parlamento lá eu não conheço. Como é que funciona aquele parlamento, tá ok? São os interesses. Grupos de partidos ou parlamentares pegam seus cargos, que rendem muita coisa para eles. Em consequência, ninguém faz oposição a projeto nenhum. Deixa passar. Baixa a cabeça. Lamentavelmente, é muito difícil você saber tudo que tramita naquela casa. Mas quando acaba uma votação, você pegar um parlamentar saindo do plenário, 90% não vai saber o que votou, nem superficialmente. Esse projeto garante, olha só, Ronaldo, você pode pegar um navio teu aí, vamos supor que você seja um armador aí, né? Você pega um navio teu, vai para qualquer país da África aí, ou aqui da América Central.
bota 5 mil lá dentro. Pode trazer e jogar aqui no Porto do Rio. Esses caras, não interessa quem seja, vão ter direito à educação, inclusive terceiro grau. Abre conta em Banco do Brasil e Caixa Econômica com menos exigência que qualquer cidadão brasileiro tem. Plano de saúde, o SUS nosso aqui. E aposentadoria pela LOAS. É isso que estão fazendo com o Brasil. Agora, qual é o motivo dessa linha de raciocínio? É a esquerda. É deixar a gente entrar à vontade no nosso Brasil. Nós temos aqui aproximadamente 12 mil cubanos fantasiados de médico, para ser realista aqui. Você não sabe o que esses caras estão fazendo aqui, na verdade. Tá ok? E eles estão a serviço da ditadura cubana aqui. E com a família refém lá, filhos reféns, eles fazem qualquer negócio aqui no Brasil. Num primeiro momento, nós estamos mandando por ano para Cuba 1 bilhão e 300 milhões de reais. O que está acontecendo na fronteira da Venezuela com Roraima? A entrada, fugindo da ditadura, aí sim, uma semi-ditadura já, né? E da fome na Venezuela, o pessoal está invadindo, em especial Boa Vista e algumas cidades periféricas ao longo desse percurso aí. Os hospitais nossos estão praticamente todos tomados por venezuelanos lá em Roraima. A prostituição, eu estive lá, fiquei 2 dias. A prostituição agora não é só à noite, é quase que 24 horas por dia. E eles não têm emprego também, o Brasil não tem emprego. E esse pessoal vai para onde? Vai para a informalidade quando consegue. A quantidade de mortes lá, da violência, aumentou também em Roraima. Não tem qualquer apoio do governo, nada. Agora, como é que você consegue, como é que você vai fazer uma triagem desse pessoal? A Polícia Federal faz, no primeiro momento dá uma carteirinha nele de refugiado, tem 2 meses para ser julgado, né? Brasília não julgava, ele não julga ainda agora também. E 2 meses depois ele some de lá, ele vai se infiltrando para o resto do Brasil. Você vê até na praia aqui, você vai nas praias do Rio de Janeiro, você vê muita gente aí, você olhando para as pessoas, você sabe que não são brasileiros. O cara vem de Senegal, vem do Haiti, tá? Vem da Bolívia, concorrendo com o nosso pessoal que faz aquele trabalho ali de vender o biscoito Globo ali na praia ali. Okay? Nós não podemos deixar que qualquer tipo de gente venha para cá. Você tem que ter um controle. Na tua casa não entra quem você quer. O Brasil é a casa de todos nós. Se perguntar para o povo de Roraima o que ele acha disso, Rolando, ele vai dar um pulo de 3 metros de altura. Não dá. Perderam a liberdade. Tá? Assalto, furto, prostituição, doenças estão chegando lá também, que vêm que não tem qualquer controle sanitário. Para você sair do Brasil, você tem uma cadeia de vacina, os caras entram aqui sem nada. Estão entrando ainda, agora diminuiu bastante. O Bolsonaro, o Brasil virou zona, é isso? Virou casa da mãe Joana, já que eu estou um pouco mais polido agora aqui, tá ok? Casa da mãe Joana, mas você tem razão nesse linguajar que você está usando aqui, não só através de lei, bem como na entrada à vontade. Se você procurar a Polícia Federal agora e falar, vocês sabem onde estão os 12 mil cubanos aqui? Não sabem. E o Brasil tem trocado esse pessoal a toque de caixa ultimamente. A gente fica preocupado. Porque como é que tem tanto médico sobrando em Cuba que tem uma população de 15 milhões de habitantes? A nossa aqui é 10, 15, 14 vezes mais e não tem como formar tudo isso. Ô Bolsonaro, me conta qual é o partido que vai te abraçar ou qual o partido que você vai abraçar para disputar essa eleição que vem por aí em 2018, a presidência da República. Se você ainda não tomou a decisão, não precisa informar o que você não sabe. Mas se você tem alguma ideia na cabeça, seria bom que você contasse para os nossos ouvintes. Ronaldo, você e telespectadores. Para você disputar um cargo eletivo qualquer, você tem que ter um partido. E os nossos partidos no Brasil são muito parecidos, infelizmente. Tá ok? Eu não posso mudar-me agora de partido. Por quê? Né? Primeiro que eu perderia meu mandato. Mas vamos supor que eu pudesse. Eu tenho que esperar que a tampa da Lava Jato se abra. Eu não posso o partido X, que tenha 30 deputados, daqui a pouco tem 20 envolvidos na Lava Jato. Como é que eu vou falar lá em... Não é acabar com a corrupção, você não vai acabar, mas vai dar um golpe na corrupção. Você fica completamente sem discurso. Você pode ver, durante a última campanha presidencial, o meu partido, o PP, que eu estava lá, botou 200 mil na minha conta para eu fazer campanha. Eu pensei o quê? Fundo partidário. No dia seguinte, um colega da Polícia Militar que trabalha comigo em Brasília falou, deputado, não usa porque o doador originário é JBS Friboi. 2 dias depois eu consegui estornar aquele recurso lá, que eles não queriam estornar. Se eu tivesse aceito essa grana, apesar de ser legal, estava escrito Friboi, estaria envolvido. Está na cara que isso é propina legalizada. Que a Friboi há pouco tempo, há poucos meses antes das eleições, pegou equivalente a 7 bilhões de reais emprestado do BNDES. Para você pegar 100 mil, Ronaldo, como cidadão normal, é muito difícil.
Mas o Friboi pegou 7 bilhões. E por coincidência, deu para partidos, né, por ocasião das eleições de 2018, de 2014, 362 milhões, 5% do que pegou no BNDES. E você sabe que você pega no BNDES, paga 4,5% ao ano. Teoricamente, se você investir no mercado aqui fora, a taxa Selic estava 14%, você faz diferença, vê quanto é que você ganha sem fazer nada. Tá ok? Então tem que esperar definir para buscar um novo partido. Agora, o limite longo para mudar, e tem um amparo legal para mudar, né? Seria março de 2018, ou então um novo partido aparecendo agora, que eu espero que seja dessa forma que eu estou trabalhando o meu futuro político. Um novo partido que seja criado oportunamente. O Bolsonaro, a reforma agrária é um instituto que beneficia o capitalismo. O PT ficou 13 anos no poder e uma das bandeiras desse partido era a reforma agrária, que não foi feita, e mais do que isso, o MST hoje é um braço, hoje não tão forte, mas até bem pouco tempo era um braço, inclusive paramilitar, desse partido PT, com todas as regalias que tinha. Qual é a sua visão a respeito disso? Olha, Por que a reforma agrária não é feita no Brasil? Ô, Ronaldo, hoje em dia, Ronaldo, diferente até do nosso tempo, quem dirá dos nossos pais e avós, a agricultura é diferente, ela é mecanizada. Você não pode agora querer ir para o campo, né, com uma enxada nas costas, um burro para puxar arado e cultivar 15, 20 hectares de terra. Não dá mais isso. Você não vai ter competitividade. Eu tive essa experiência quando morei em Niuaque, Mato Grosso do Sul, em 1980 e 81. Eu plantei lá, junto com mais 2 colegas, né, 60 hectares de arroz. É uma dificuldade terrível. E você não consegue ter produtividade naquilo. Essa reforma agrária, como você parece que definiu no começo aqui, é apenas um braço armado do PT. Hoje em dia o MST tem condições de parar o Brasil. Eles estão acampados em pontos estratégicos, né, no Brasil, onde pode parar rodovias. E você sabe que 5, 6, 7 dias, 10 dias parado no Brasil, nas rodovias, começa a bater fome aqui na área urbana. E nós vamos para onde? Para a guerrilha urbana? Para o Vale Tudo? E eles estão cada vez mais se armando de gente. São Paulo tem quase em torno de 30 mil haitianos em São Paulo, que inclusive o Haddad já cadastrou grande parte deles no Bolsa Família. Queria o Haddad, né, era a proposta dele, graças a Deus não foi. Está falando do prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo não foi reeleito. Ele queria desapropriar o campo de Santana deles lá, tá ok? Para exatamente fazer um grande conjunto habitacional para esse tipo de gente. Não é assim. Eles estão reforçando seus exércitos de pessoas que são seres humanos, mas fazem uma lavagem cerebral na cabeça deles e são usados para os seus propósitos políticos finais. Tem uma proposta lá em Brasília, do deputado Carlos Zaratini, do PT, para que o estrangeiro vote. Tem estrangeiros e estrangeiros, Ronaldo. Tem 2 tipos de estrangeiros. É o que o Trump está fazendo agora lá. Ele está... Quem tem ficha suja, né? Antecedentes criminais, não cometeu um crime nos Estados Unidos, volta, vai embora para o teu país. Ele está certo na casa dele. E ele não está fazendo diferente do que fez durante a campanha. E mais ainda agora, ele quer agora aceitar pelo mérito. Se você é uma pessoa que não tem qualquer qualificação, por que tu vai para lá? Agora, se você é cérebro, vai para lá que você será bem chegado lá. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Já voltamos, não saia daí. A conversa é boa, o papo é franco, é reto e você passa a saber pela boca do próprio pré-candidato sobre aquelas questões que ele é acusado e das quais ele claramente coloca com muita objetividade a realidade e o pensamento que ele tem. Já voltamos. Estamos de volta com Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Jair, eu usei uma expressão chula e disse: o nosso país virou zona, e você explicou da maneira um pouco mais polida do que eu. Eu quero falar agora para você o seguinte: o Brasil faliu? E as riquezas minerais brasileiras, o nióbio, o grafite, o grafeno, como é que você entende a questão das reservas indígenas? Ô, Ronaldo, o último mapa metalogenético que eu tenho de metais é de 1973. É novinho em folha, né? Tá novinho. Pode ser que tenha algumas atualizações em cima disso, né? Mas com toda certeza o Primeiro Mundo tem um mapa muito mais preciso do que eu tenho. E eu trabalho em cima disso. Não tem terra indígena em cima de solo pobre.
A região norte do Brasil é a mais rica do mundo. Lá você tem riquezas minerais, as mais diversas possíveis, praticamente a flor da terra. Lá na África tem que cavar às vezes 100, 200, 300, 500 metros para você tirar isso aí. Lá está na flor da terra. Você viu que economicamente é vantajoso. Quando você diz que não tem terra indígena em território pobre, o que quer dizer isso? Que o índio é massa de manobra. Ele é usado em nome do pobre povo indígena para demarcar áreas enormes, como por exemplo a reserva Yanomami. Ela tem 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Quem é que usa esses índios? São ONGs internacionais, Fundação Ford e países do primeiro mundo. Que o primeiro mundo vê o quê? Essas riquezas minerais, recursos não renováveis, praticamente não existe mais no mundo. Só existe aqui. E a ONU trabalha há algum tempo em cima da autodeterminação dos povos indígenas para tornar essas reservas indígenas novos países que seriam explorados, colonizados, né, de forma como fizeram conosco no passado. É verdade que aqui, para passar em determinados lugares, tem que pedir para gente estrangeira? É gente estrangeira que usa o índio para cobrar pedágio. Então, se você, por exemplo, vai numa região dessa, onde até não esteja demarcado como terra indígena, mas para chegar lá tem que passar por uma terra indígena, você vai falar, eu não vou investir aqui. Quanto eu vou pagar de pedágio para tirar um caminhão do que eu produzi aqui para levar para a grande área consumidora, por exemplo? Você está fora. O Brasil é falido, meu querido amigo. Hoje em dia nós temos 13% do território nacional demarcado como terra indígena. Isso é maior, essa área é maior que a região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Imaginou a grandeza? Então o Brasil, na verdade, em cima disso, metade do Brasil está inviabilizado. E o que tem lá, nessas terras? Além de riquezas, a terra, em muitos locais, a terra é fértil também para você expandir o seu agronegócio. O agronegócio, que é satanizado aqui junto à área urbana, é a locomotiva da nossa economia. É o nosso alimento, que nós vamos almoçar, jantar e tomar café. E o pessoal não vê isso. Então, hoje em dia, você não pensa mais, eu não sei até o que passa na cabeça do produtor rural. Ele é um herói. E ele está sujeito a tudo isso. Cada vez mais ele é inviabilizado, quer seja com essas barreiras de reservas indígenas, a terra dele pode transformar na terra indígena de uma hora para outra. E o grafite e o grafeno, hein? Aí vamos para riquezas minerais. Né? Eu tive há pouco tempo agora na cidade de Miracatu, entre São Paulo e Curitiba. Fui lá porque começou-se há 8 anos trazer índios para lá, inclusive paraguaios. Gente leva para lá, tá, ok? Dinheiro de ONGs internacionais. E agora estão ampliando a reserva indígena lá. Então lá em Miracatu, estão ampliando reservas indígenas, onde está englobado montanhas de grafite. O que esse grafite tem de bom lá? 1 quilo de grafite daquela região vale $1 no mercado lá fora, na Europa lá fora, $1. Só que com tecnologia, a cada 1 quilo de grafite você tira 150 gramas de grafeno. 150 gramas de grafeno já passa a valer $15 mil. Agora, o grafeno está em estudo bastante avançado. Para que serve isso? Utilidade do grafeno, né? Um fio de grafeno levanta um elefante. Eles estão também ultimando uma super bateria. O que é essa super bateria de grafeno? Ela é recarregável 1000 vezes mais rápido que a bateria comum. Você para teu carro movido a energia elétrica num posto de combustível. Enquanto você vai tomar o café e volta, você recarregou a bateria, pode andar mais 400 quilômetros. Você imaginou a revolução na indústria automobilística? Isso ainda não é concreto, mas países como o Japão, Coreia do Sul, tá, China, estão bastante avançados nesses estudos. E nós temos isso. Ao demarcar isso como terra indígena, porque na China também tem esse tipo de grafite, você evita o excesso de oferta desse tipo de mineral no comércio, mantém o preço alto deles lá fora. E nós aqui ficamos ali estão agora mais ou menos 60 índios nessa região, demarcando uma área enorme, que inclusive estão expulsando 57 pequenos agricultores daquela região. Esse é o Brasil. Isso é um exemplo. Você faz a mesma coisa em Roraima, no Amazonas, em estados onde o solo é riquíssimo, ou no tocante à possível produção de meios da agropecuária seja economicamente viável. É assim que está o Brasil. E nenhum parlamentar, me desculpe, né? Coisa rara, tem um parlamentar discursar sobre esse assunto. Porque ao discursar, Ronaldo, daqui a pouco estão dizendo que eu sou não o general, mas o capitão Custer, que quero matar índio. Agora estão matando o Brasil em nome do índio. Você vai em cima desse cara que defende índio, está lá cheio de amor com o índio, porque dá dinheiro, dá status para ele. E em grande parte, né, gente da própria FUNAI
eu não posso precisar, nem vou precisar, da própria FUNAI, que eu estive várias vezes com o Exército Brasileiro visitando o projeto Calha Norte. Você vê uma enfermeira, por exemplo, da FUNAI, ganha muito mais dinheiro por fora de ONG do que da própria FUNAI. Esse é o nosso Brasil. O que é que o possível futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, vai fazer para consertar essa bagunça que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, com quase 20 milhões de verdade de desempregados? Ô Ronaldo, não existe a figura do salvador da pátria e não temos soluções fáceis para o Brasil. Alguém tem que buscar o ponto de inflexão, onde eu conto com grande parte dessa comunidade maravilhosa que está nos assistindo aqui agora. É por aí. Tá? Nós temos que abrir, por exemplo, partir para o bilateralismo. O tal do Mercosul tem que ter reduzido a sua importância aqui na América do Sul. Não posso só querer fazer um acordo com Israel, por exemplo, pedir bênção ao Mercosul. Não tem cabimento isso daí. Tá ok? Então a solução passa na parte econômica, passa para você, ao ter política, para realmente você botar um freio na violência, encarcerar esses bandidos e evitar que eles saiam da cadeia com esses artifícios mil aí, você estimular o turismo. O turismo movimenta 10% do PIB no mundo. Por que não tem turismo no Brasil? Você vai curtir férias aqui em Copacabana, Ronaldo? Com todo respeito, tem o povo que eu sou daqui. O cara não tem uma garantia da sua própria vida aqui. Aqui hoje você não pode nem fazer uma final de campeonato carioca. É arrastão, tem que acabar com isso daí. Porque não falta gente, esse pior desses partidecos de esquerda, para defender que o elemento pode vir de onde bem entender e fazer a besteira que quiser aqui, depredar ônibus, fazer arrastão e voltar para casa e dizer que apenas ele é um excluído da sociedade, que não teve oportunidade. Não é por aí. Então a economia passa por aí. Você fazer bons acordos. É que eu tenho dito, né? Nós temos que fazer bons acordos com Israel, com o Japão, com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos, devia ser o nosso principal parceiro. Lógico, vamos fazer comércio com a China, mas não fazer como o Brasil está acertando até em fase final agora, acredite se quiser, tá ok? Um acordo para a China vir explorar nióbio em catalão por concessão. Pode vir, mas por parceria, tanto teu, o outro meu. Concessão não, pagando uma porcaria, uma merreca, a cada tonelada de nióbio que você exporta, ficar com uma parceria, uma merreca insignificante conosco. É bom falar que um quilinho de nióbio no mercado internacional vale $2.000. Olha, um par de alianças desse aqui, de ouro, está em torno de R$3.000. Um par de alianças de nióbio, que não tem nenhum trabalho de um ourives aqui, nada aqui, custa $1.400 no Japão. Ou seja, quase o dobro do preço disso aqui. O anel de nióbio é quase o dobro. Qual a diferença do anel de nióbio disso aqui? De acordo com a temperatura, ele muda de cor. E outra, não tem reação, né? Que tem gente que tem aquela, como é que eu chamo aqui? Aquela reação a esse tipo de metal. O nióbio não causa reação a ninguém, não tem efeito colateral para quem usa um anel de nióbio, por exemplo, em relação a um de ouro. Então a indústria de bijuteria no Japão, né, chega a cada centenas de milhões de dólares, a indústria de bijuteria de nióbio. E hoje em dia só nós tiramos nióbio da terra, mas ninguém tira. Não podemos... Nós temos 98% do nióbio do mundo e 2% tem no Canadá. Nós temos em Araxá e tem em Catalão também, né? Então nós, logicamente, ninguém quer privatizar a CBMM, que é a indústria que tira nióbio lá de Araxá. Não é por aí. Transformar numa nova Petrobras. Mas temos que ter e explorá-la por parcerias. E mais ainda, eu tive em Araxá. Existe alguma peça de nióbio em Araxá para você comprar? Não tem, Ronaldo. E você vai no Japão, tem bijuteria. O nióbio é usado para estruturas metálicas. A China acabou de fazer um grande duto, né, um gasoduto de nióbio de 9.000 quilômetros. Por quê? No mesmo diâmetro você consegue botar o dobro de gás para rodar para dentro dele. Praticamente não tem rachadura. Ele é mais resistente, mas é maleável também. A Alemanha, em estrutura de automóveis, já usa o nióbio. Seria o primeiro airbag e é o próprio chassi do carro. O Japão também, tendo em vista os abalos sísmicos, em vez de aço na estrutura, usa o aço nióbio. Então temos mercado para o mundo todo para o nióbio, agora só nós não estamos dando valor. O que só nós temos? A OPEP, há pouco tempo no passado, quando foi feita a OPEP, né, eram alguns países que tinham petróleo, se uniram. Nós não precisamos nos unir por ninguém, basta apenas darmos o devido valor àquilo que Deus nos deu. Israel, meu caro, você foi com teus filhos a Israel e me chegou a informação de que você gostou. O que é que você sentiu lá? Como é que você
se locomoveu. O que é que você viu que você acha que pode ser utilizado aqui no nosso Brasil? O mais importante, lógico, uma viagem foi 80% de serviço, nós bancamos nossa despesa, ok? Tivemos com o ministro da Agricultura de Israel. Lógico, eu repito, uma viagem bastante superficial. Mas nós perguntamos e nos responderam, como é que pode Israel, a precipitação pluviométrica, ser menor que o semiárido nordestino? Lá, o israelense, além da sua garantia alimentar, exporta parte do que produz para a Europa. E o nosso semiárido aqui, mesmo chovendo mais, o pessoal passa fome. Logicamente, são tecnologias. O pouco que eu pude conversar, o povo israelense, através do seu ministro, aceita fazer parcerias, e tem que ser parcerias que os dois lados têm que ganhar. É igual a questão do nióbio, os dois têm que ganhar. Aceita fazer parcerias conosco e ensinar essa técnica para o nosso sofrido povo nordestino não ficar escravo dos coronéis da seca do Nordeste. Mais ainda, vimos por alto também a questão da piscicultura no deserto. Como é que pode eles criar peixe no deserto, em especial roubá-lo, e nós aqui, com esse mar de água... Não, aqui a gente queria roubá-lo em outros lugares. O roubá-lo cresce em Brasília, né? Cresce em Brasília. E aqui, você pode... A questão é absurdo a tecnologia deles. Daí a gente vê estufa lá, por exemplo, colorida, né? Uma estufa é cor-de-rosa, outra é azul, outra é verde. Por que isso? Para filtrar determinado tipo de radiação solar, para você aumentar a produtividade daquilo que você plantou. Isso tudo não custa muito. O que é orvalho de Deus? Não é uma coisa... O que é? A gente vai lá, é uma coisa, mas isso é orvalho de Deus? O pessoal pega um círculo de plástico, né, com ranhuras, com uma decaída para o centro, e bota do lado da árvore ali, da plantação. O orvalho que cai corre para a raiz e aí produz água para a raiz. O gotejamento são coisas que são simples para quem quer fazer e tem tecnologia. Ok? E eles estão prontos a nos ensinar tudo isso aí. E eu gostaria, caso um dia chegar lá, Ronaldo, parcerias muitas, em especial com Israel. Chegamos ao final dessa conversa, que não vai ser a única. Nós temos muita coisa para conversar com você. Queremos oferecer a você os microfones e as câmeras do Menorá na TV, para que você se despeça dos nossos telespectadores e também dos nossos ouvintes, mas antes disso eu quero te dizer que foi um prazer grande, mais uma vez, nesses 30 anos, já fizemos isso várias vezes, conversar com você. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, telespectador. Ninguém atira pedras em árvore que não dá fruto. Se eu fosse tão ruim assim, não precisavam estar me caluniando. Eu sou talvez uma esperança de ser o ponto de inflexão, longe de ser o salvador da pátria. Como é que você se sente com essa incumbência? Eu entendo que seja uma missão de Deus, que a minha vida, aqui meu nome é Jair Messias Bolsonaro, não tem nada a ver Messias com o nosso Salvador, tá ok? Eu sou um ser humano aqui, tá ok? Mas a minha vida começa em 1970, na luta armada, ao lado do Exército Brasileiro. Isso você vai contar na próxima vez. Eu tenho muita coisa acontece comigo, você é quase inacreditável, mas são fatos que realmente aconteceram na minha vida que você vai entender perfeitamente. Eu entendo que está acontecendo uma missão, e essa missão eu quero cumprir com pessoas amigas, como quem está nos ouvindo aqui, bem como você na minha frente aqui, Ronaldo. Nós temos que ter o Brasil acima de tudo, que o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem, e não como o político pensa, que ele estando bem, o Brasil está bem. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço aí, extensivo a todos os amigos aí da comunidade aí que estão nos assistindo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, e também todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.